E daí, galera, tudo certo? Nós vamos dar sequência então na nossa quarta aula de instalação do sistema de alarmes. Nós vamos estar falando nessa aula sobre sensores magnéticos, que é os sensores de porta e portas e janela, né? Sensores de aberturas no caso. Sensores com fio. Então acompanhe o nosso vídeo. Daí, galera, tudo certo? Para quem não me conhece, o meu nome é Francisco Teixeira. Nós vamos estar falando hoje a quarta aula do curso de instalação do sistema de alarme. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva para nos ajudar, será de grande valia, e acompanhe nossos vídeos. Então nós vamos estar falando sobre o sensor magnético, que é sensores de aberturas, né? Tanto sensores de porta como sensor de janela. Esse é um sensor mais simples do que um sensor de IVP ou sensor de IVA, né? A primeira coisa que vocês têm que saber é o seguinte, que o sensor, por exemplo, de IVP, o sensor de IVA, ele é composto por 4 fios no caso, né? São 4 fios que são ligados nele. E os sensores de aberturas, tanto o sensor de embutir como o sensor de sobrepor, ele é composto por 2 fios só. Então tu leva só 2 fios no caso para ligar um sensor desses. Mas depois nós vamos estar explicando daí mais na prática ali como é que faz para as ligações, né? Mas enfim, o que tu tem que entender sobre o sensor magnético? O sensor magnético, ele é usado, a gente usa muito em porta e janela, né? Então como é que é o funcionamento dele? Ele tem uma parte fixa, né? E uma parte que fica na parte móvel da janela ou da porta. Então ele fica um encostado no outro assim, né? Um próximo do outro, né? Não vai chegar a ficar encostado. Então, a partir do momento que deslocar o ímã, no caso, que é o sensor móvel que a gente diz, a partir do momento que deslocar, ele manda um sinal para o alarme lá, o alarme entende que houve a intrusão naquela abertura, né? Então, veja bem, existem 2 tipos de sensor mais usados, né, de magnético. O sensor de sobrepor e o sensor de embutir. Tá, mas qual que é a diferença de um para o outro? O sensor de sobrepor, a gente pode usar eles em aberturas de madeira, ferro, alumínio, né? Qualquer uma delas. Ele é um sensor, a gente diz de sobrepor porque ele fica exposto, assim, tu enxerga o sensor, né? Claro, ele é um sensorzinho pequeno, assim, né? Tipo esse da foto aí, ó. Esse aí é sensor de sobrepor, tá? Então ele tem o ímã e tem a parte do sensor, que é a parte onde vai o fio que vai até a central. E o ímã é a parte móvel, na verdade, que quando abre a abertura, ele desloca junto com a abertura, no caso, né? E o sensor de sobrepor, o funcionamento dele é o mesmo. Só que a gente usa, o sensor de embutir, ele é o mesmo funcionamento do sobrepor. Só que a gente usa ele mais em aberturas de madeira, né? A gente não instala ele em outros tipos tipo em janela de ferro, ou porta de ferro, de alumínio. Por quê? Porque ele é um sensor que ele vai embutido dentro da madeira ali. É mais uma questão de estética, na verdade, né? Então veja bem, na mesma janela de madeira tu pode usar tanto de sobrepor como de embutir. Isso é uma questão de escolha, né? Mas às vezes o cliente não gosta que fica aparecendo aquele sensor ali, né? Então daí a gente embute esse sensor de embutir dentro da parede, da porta, no caso, né? Ou da janela. E o ímã também é embutido, então na verdade não aparece o sensor. Fica só a janela normal, tu não vê nada. E o fio vem por trás da vista, né, do marco da janela. Então tu acaba não vendo que tem sensor naquela janela. Mas é uma questão de escolha, mas qualquer um ou outro funciona da mesma forma. E o sensor de embutir é esse modelo aí. Tu pode ver que ele tem o ímã também e tem a parte do sensor. Entendeu? Então como que funciona o sensor, na verdade, esse sensor aí? Então como ele é só 2 fios, na verdade, internamente, ó, vamos falar do sensor de sobrepor. Os dois são o mesmo funcionamento, mas vou falar do sobrepor primeiro. Então veja bem, ele é aquela pecinha ali, né? E dentro do sensor aqui, ó, dentro, internamente, aqui assim tem uma ampola de vidro, ó, só que a gente não vê isso porque está interno, né? Tem uma ampola de vidro assim, ó, tá? E dentro aqui assim tem uns contatos de metal, aqui assim, ó. Então o que acontece? Quando tu aproxima o ímã desse sensor, esse contato aqui ele fecha um com o outro. Ele encosta a latinha ali, encosta um no outro ali.
Daí quando tu afasta, essa latinha ela abre de novo. É como se tivesse, por exemplo, assim, ó, né? Daí tu vem com o ímã embaixo, por exemplo, né? Daí quando tu encostar o ímã embaixo, ele encosta no outro aqui assim, ó. Ó, encosta no outro. Quando tu tirar o ímã, ele abre. Ele só faz esse trabalho aí, o sensor. Só assim. Tanto de sobrepor e o de embutir também. Tem uma ampola de vidro aqui dentro, né? Tem uma ampolinha de vidro e esses contatos ficam dentro da ampola. Daí o ímã, na verdade, de embutir é redondinho, né? Então quando tu aproxima ele, esse contato aqui ele fecha um outro. Entendeu? E já o ímã do sobrepor é quadradinho, né? Que nem esse da foto ali que a gente postou. Então a única diferença de um para o outro seria isso aí. E é os dois modelos mais usados, na verdade, que a gente usa em aberturas. Então, por exemplo, tu quer proteger uma residência, tu vai botar interno, por exemplo, né? Não está conseguindo usar sensor externo, por exemplo, tu pode proteger também as aberturas. Então, quando houver o deslocamento de uma porta ou de uma janela em questão de 3 centímetros, vamos supor, ou 4, ele vai haver o disparo do alarme. Então se tu abrir um pouquinho assim, ó, uma porta, por exemplo, ou tu abrir uma janela, ele vai ocasionar o disparo, tá? Eu vou estar explicando agora na sequência aí da distância desse sensor que você tem que cuidar. Então acompanhe. Então, o que tu tem que cuidar na hora da instalação desse sensor aí, tá? Questão de distância. Porque ele tem uma distância um do outro que você tem que cuidar essa distância. Porque se ele ficar muito separado, o que acontece? Ele pode até funcionar, mas o dia que balançar ou der algum vento muito forte na abertura, que ele tremer a abertura assim, ele pode ocasionar disparo em falso. Então, veja bem, essa distância aí, tu vai ter que cuidar ela. O quanto mais perto tu botar um do outro, melhor, entendeu? Só que às vezes, dependendo do tipo de abertura, então tu não vai ter essa opção de botar ele bem pertinho, então às vezes ele vai ter que ficar um pouco separado. Mas veja bem, ó, em janela ou porta de ferro e de alumínio, no máximo 1 centímetro, que pode ficar o ímã do sensor, tá? Não mais que isso. Já em aberturas de madeira, seja ela porta ou janela, tu pode botar ali até uns 2 centímetros, tá? Então veja bem, vamos supor que tu tem uma porta aqui, né? Então essa parte em vermelho aqui é a parte da porta, que é móvel, né? E esse aqui é o marco da porta. Vamos supor que tu vai botar um sensor, tá? Depois eu vou falar sobre os pontos, aonde que é o correto tu botar os sensores. Mas veja bem, ó, nós vamos botar um sensor aqui, então, na parte móvel, que vai movimentar a porta, sempre vai o ímã, tá? Que é o sensor móvel, no caso, né? Sempre vai a parte que vai movimentar, que é aquele que não tem fio. E na parte fixa, no caso aqui é o marco da porta, aqui vai o sensor que é o com fio, né? Porque daí ele não vai mexer. Porque tu não tem como botar ali, porque senão pode fazer o contrário, porque senão vai arrebentar o fio toda vez que abrir a porta, né? Então, em toda a abertura, a parte que movimenta, tá? Seja ela a janela, ou você vai botar o ímã, que é o sensor móvel, na parte que movimenta. Já está dizendo, móvel, ele vai mover junto com a janela, não esqueça disso, tá? Uma coisa que vocês têm que cuidar, questão de porta. Que altura tu bota o sensor numa porta, tá? Tu tem que botar o sensor sempre na parte de baixo da porta. Veja bem o porquê disso, tá? Normalmente tem gente que vem e bota o sensor aqui em cima, aqui, ó. Deixa eu pegar outra caneta. Que bota o sensor em cima da porta aqui, tá? Ó, bota aqui, né? Um ali e um na parte de baixo. Só que o que acontece? Normalmente, se o cara vai fazer uma intrusão numa porta, ele vai forçar a parte de baixo da porta. Ou ele vai estourar ali, né? Mas se for uma porta meia, né, entre aspas, meia bagaceira, o cara vai forçar embaixo e se tu tiver com o sensor em cima, a própria fechadura aqui vai segurar de não mexer na parte de cima ali. E o alarme não vai disparar daí. Então o sensor importa, procure ter um padrão, colocar sempre embaixo, entendeu? Sempre na parte de baixo. Porque o cara não vai quebrar a parte de cima para entrar por cima dificilmente. Não que não seja possível, né? Mas
Normalmente a gente trabalha com o sensor sempre embaixo. Tá, mas que altura do chão? Bota 50 centímetros do chão, aqui assim, sensor, não tem problema. Tá? Outro detalhe, quando for janela de ferro, por exemplo, né, ou de alumínio, cuide dessa distância aqui, ó. Porque tem alguns tipos de janela que, veja bem, tu fecha ela, tinha umas antigamente, muito antigamente, tinha, nem sei se tem ainda, a Sasazaki. Então era uma janela que era de ferro, né, ela fechava assim. Só que o que acontece, quando dava vento ou qualquer coisa, ela balançava um pouco. Então se tu não estiver dentro dessa, mais ou menos de 1 centímetro, claro que tu não precisa medir. O que tu vai ter que fazer? Tu tem que botar na mente o seguinte, não, eu tenho que botar o quanto mais próximo um do outro, melhor. Entendeu? E outro detalhe que tu não pode é encostar o sensor no outro. Não que ele não vá funcionar, mas sabe por quê? Porque veja bem, ó, a janela tem uma folga, né? Daí vamos supor que tu vai encostar ele um no outro aqui assim, ó. Qualquer coisinha que a janela mexer, ela vai estar raspando um no outro. E ela pode deslocar o sensor, ou pode dar problema. Então não precisa encostar, mas deixa o quanto mais próximo tu conseguir, melhor. Entendeu? Isso aí não vai ter ocasionado disparos em falso. Questão de janela de banheiro, né? Eu sempre digo, as pessoas acham, mas a janela é pequena, não passa ninguém. Eu te aconselho, se tu for proteger uma residência com um sensor de magnético, bota em todas as aberturas. Entendeu? E também não confie só em sensor magnético. Por exemplo, tu vai pegar vamos supor que essa porta fosse de vidro, né? Fosse uma porta de vidro. E daí tu bota o sensor ali, né? Tá, aqui beleza, o cara vai quebrar o vidro, tranquilo, vai disparar um alarme, né? Porque na verdade a porta inteira é de vidro. Mas se tu pegar uma janela, o que acontece? Tem o marco da janela e tem o vidro internamente, então aqui teria mais um vidro. Se o cara quebrar o vidro, não vai mexer no sensor. Então tu tem que ter sempre uma retaguarda, que daí é os infravermelhos do uso interno, né? Tu nunca pode deixar uma proteção numa residência, né? Um sistema de segurança só em cima de um sensor de abertura. Tu sempre, todo o projeto que tu vai fazer de sistema de alarme, tu sempre tem que ter a retaguarda. Tu tem que sempre pensar assim, mas se o cara passar por esse sensor, tem um outro sensor mais para dentro? Ou, entendeu? Tem que ter um outro nível de segurança. Tu tem que sempre pensar nisso. Tem que ter níveis de segurança. Não, eu tenho que ter uma segunda opção. Ele passou por esse sensor, tem outro. Porque tem vários tipos de janela, tem vários tipos de abertura, né? Então, às vezes, tu vai botar o sensor, vai se tornar quase que inviável tu botar o sensor naquela abertura, porque se tem vidro, o cara pode quebrar o vidro, não mexe na janela, acaba entrando para dentro. Então, sempre pensa na retaguarda. Mas de sensor magnético, ele não tem muito mistério, é mais ou menos isso aí, tá? E o de embutir, vamos supor que aqui fosse o sensor de embutir nessa abertura aí. Como que a gente faz? Na verdade, a gente abre a porta, né? A gente vai abrir a porta e vai fazer um furo aqui na madeira, aqui, e o marco nós vamos fazer aqui no marco, entendeu? Mas eu vou estar mostrando isso aí depois na prática, para vocês entenderem, que fica melhor de entender, tá? Nós vamos estar falando também sobre as ferramentas que tu vai ter que ter para ser instalador de alarme, no caso. Outros detalhes, nós vamos falar das centrais, né? E tem várias coisas ainda que a gente vai falar, né? Na teoria, ligação de série paralelo, que esse aí é primordial, você tem que saber, né? Porque veja bem, cada sensor que a gente liga ele em série, em paralelo, enfim, tem que saber como é que funciona isso. Porque quando a gente falar de ligar um sensor numa porta é uma coisa, quando a gente falar de ligar várias aberturas, por exemplo, né? Então é outro tipo de ligação. Mas eu vou estar explicando isso aí mais para frente, fica bem tranquilo. E qualquer dúvida que tiver, nós estamos à disposição aí também, pode deixar nos comentários aí, que nós vamos estar fazendo algum vídeo, enfim, explicando aí. Mas esse é o sensor mais comum que tem, então não tem muito mistério com esse sensor, né? Ele vai nas aberturas, entendeu? Então um fica na parte fixa e o outro fica na parte móvel. Mas na prática eu vou estar explicando alguns detalhes que você tem que cuidar, né? Vou estar até mostrando alguns tipos de abertura para você ver como que vai botar o sensor ali, para ele não dar problema. Às vezes ele vai arrancar o sensor, tem uns macetezinhos aí que eu vou estar explicando, mas pode ficar tranquilo. Então qualquer dúvida aí, pode nos avisar aí que nós estamos à disposição para ajudar. Vamos indo que quando ver, a gente termina o curso aí e você vai estar apto a instalar um sistema de alarme. Vou te dar um conselho também.
na tua residência, né? Você que está fazendo curso, que tem, né, tem interesse mesmo em, né, em se tornar um profissional, faça uma avaliação na tua casa, entendeu? Ah, mas se fosse na tua casa, como que tu iria fazer o alarme? Que sensor tu iria botar? Entendeu? Pega um papel, uma caneta, faça uma planta da tua casa, bota, desenha as janelas, porta ali, né? E faça um estudo, né? Outra coisa que você pode fazer também, que vai te ajudar bastante, tu pode baixar uns manual na internet, entendeu? De tipos de sensores. Por exemplo, a gente já falou de sensor de IVP, de uso interno, IVP PET, IVP de área semiaberta, entendeu? Tu vai ali no Google ali e bota ali manual, por exemplo, vou te dar um exemplo, manual sensor infravermelho de uso interno JFL, que é uma marca, por exemplo, ou Intelbras. E daí tu bota ali, tu baixa o manual ali, vai dando uma lida, entendeu? Vai se interagindo com o sensor. Que tu vai ver que a maioria das coisas que eu falei aqui, na verdade, você vai encontrar nos manual, na verdade. Porque o que acontece? É partes técnicas que tem que ser respeitadas na hora da instalação para tu não ter em conta. Mas qualquer dúvida nós estamos à disposição aí, bem tranquilo. Vamos se ajudando aí que logo nós terminamos, beleza? Um grande abraço e tudo de bom.